Lucas, capítulo de número 9, a partir do verso de número 28, fruto da nossa jornada bíblica de hoje. Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 28, a partir do verso de número 37, não 28, ajusta aí, Gustavo. 37, a cura de um jovem. Olha, tivemos assim, como é que você vai explicar o mover de Deus? Não tem como explicar. Só você estando debaixo do mover de Deus é que nós conseguimos dimensionar o que acontece. Então, Deus foi maravilhoso conosco nesse período em que estivemos em Teresópolis, nos retirando e buscando a presença de Deus. A cada culto era marcado com um mover do Espírito Santo sobrenatural. Eu até orei, eu falei, Senhor, alguma daquelas palavras que foram ministradas, ou da minha parte, ou da parte dos diáconos, é para se repetir domingo? Ele falou, não. E eu falei, Senhor, então a palavra está na jornada bíblica de domingo? Ele falou, sim. Eu quero aquela palavra de domingo. E é essa palavra que ele escolheu para que estivéssemos dividindo hoje. E que é uma sequência, de raciocínio, uma sequência do que Deus está falando. Quero somente recapitular com você, desde a cantata de Natal, Deus tem sinalizado sobre fé. Deus tem sinalizado que a fé, ela é confirmada através das obras. A fé sem obras é morta, e assim como as obras sem fé também são mortas. E Deus nos falou, nos sinalizou no Natal, que nós estaríamos aqui combatendo a fé fingida e enganosa. Deus nos sinalizou que nós podemos servir a Deus e servir a Ele, nós podemos servir a Ele com uma fé totalmente equivocada. Tanto é que pautamos no Natal a nossa cantata na parábola da vinha, do pai e dos seus 2 filhos, onde ele diz para o filho, filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele disse, sim, Senhor, mas não foi. Às vezes, aparentemente, nós estamos servindo a Deus numa aparência humana, de uma forma muito impecável e de uma forma ao qual parece que Deus está se agradando. Porém, Deus sabe dos segredos do nosso coração. Deus nos conhece por dentro, por fora. As pessoas pensam que nos conhecem, mas Deus sabe o que está por dentro. Deus sabe o que nós pensamos uns dos outros. Deus sabe das nossas conclusões, às vezes precipitadas. A fé é um mecanismo que nos leva a ter uma comunhão estreita e íntima com Deus. Se a fé ela for maculada, ou se a fé ela estiver num vaso obstruído, ela não funciona de uma forma para agradar a Deus. E aí continuamos, Continuamos no dia 31 de dezembro, Deus nos levou a Timóteo, nos dizendo, combata o bom combate da fé. Aí eu perguntei em janeiro, Senhor, tem retiro, nós vamos buscar qual é o tema, qual é o nosso alvo espiritual,
E Deus repetiu, falou: aquilo que eu levei você a profetizar no dia 31, vocês precisam combater o bom combate da fé. Isso é, precisamos agora nos revestir não de uma fé falsa, de uma fé fingida e enganosa, mas nos revestir de uma fé verdadeira e avançar, irmãos. Deus está mandando a igreja avançar e se desvencilhar de coisas ao qual, ao longo do tempo, elas vão se agarrando na nossa vida como um pinche. E nós vamos até tolerando, nós vamos consentindo permissão que certas coisas que não agradam a Deus ficam atreladas, porque Deus, Ele não recebe um culto onde há manifestação de santo com profano. Deus não recebe um culto adulterado. Adultério vem de uma coisa adulterada, uma mistura de coisas santas, sagradas e de coisas que não agradam a Deus, que para Deus são profanas, ofende a Ele. Então, não podemos servir a Deus dessa forma. No culto do Espírito Santo hoje, o diácono Paulo, ele ministrou sobre o livramento que Ló recebeu quando ele foi levado como um despojo de guerra com a sua família. Mas diz lá em Gênesis, por 3 vezes, ou em 2 Pedro, diz lá que Ló era um homem justo. Ser justo não é ser perfeito. Ser justo é ser justificado pelo sangue do Cordeiro. É viver debaixo da bênção de Deus, é viver debaixo de uma comunhão com o Senhor, com uma vida contrita, com uma vida transparente. Se errou, confessa: errei. Se está certo, não faça justiça com as suas próprias mãos, coloque nas mãos do justo juiz, e ele faz o que é certo. Na hora certa, Deus, Ele faz uma reviravolta, e Ele honra, Ele exalta aquele que se humilha, Ele exalta os humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Então, que Deus nos ajude. Perdoa-nos, Senhor, mais uma vez, os nossos pecados. Purifica-nos com teu sangue, pois como igreja, nós proibimos toda e qualquer manifestação maligna nesse lugar. Esse lugar exclusivo para a manifestação do teu Santo Espírito, em o nome de Jesus, que bate em retirada todo mal, toda oposição, e que reine a tua presença nesse lugar, e que você diga amém. Então, verso de número 37, que fala sobre a cura de um jovem. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Pedi aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão
e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, nós voltaremos para ela daqui a pouco. Mas eu já começo a contextualizar, isso é, trazer para nós o que esse texto tem a dizer, porque foi essa contextualização que Deus revelou o que Ele quer fazer conosco hoje. Porque nós vivemos em um mundo onde muitos se encontram presos em cativeiros espirituais e não percebem. São prisões. Muitos até que seguem voluntariamente a Jesus Cristo, que servem a Deus com toda a dedicação, porém, existem áreas da nossa vida que nós nem sabemos, que vivem debaixo de cativeiros espirituais. No Evangelho de Marcos, que fala dessa mesma passagem, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai do menino respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Isso é, amados, na nossa caminhada de fé, que é um combate, é uma batalha a todo momento, às vezes nós somos surpreendidos com coisas com respeito à nossa própria vida que nos espanta. Nos espanta por quê? Porque nós, às vezes, vivenciamos cativeiros espirituais e não percebemos. No Evangelho de Lucas, que fala sobre essa mesma passagem, diz que o pai, que o jovem disse para Jesus, que o jovem, ele era filho único, e um espírito se apodera dele. Melhor, Lucas nós lemos, né, irmãos? Perdão, Lucas nós lemos. É porque Mateus também fala sobre essa passagem. Nos 3 evangelhos falam sobre essa passagem. Então, em Lucas aqui, como nós lemos, o pai fala que o jovem é filho único e um espírito se apodera dele, ele grita, convulsiona até espumar e o espírito o maltrata antes de deixá-lo. Mas todo cativeiro espiritual, quando ele se depara com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele cai por terra. E eu creio que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos adorando aqui hoje, ele já se encontra no nosso meio. Por isso, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, porque eis que vem o Rei da Glória. O Rei da Glória está aqui nesse lugar. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É preciso entender que nem sempre os cativeiros espirituais acontecem com manifestações demoníacas. Talvez você pense assim, bem, essa palavra não é para mim, porque nenhum demônio se manifesta na minha vida. Mas nem sempre cativeiros espirituais, eles manifestam espíritos malignos. Porém, algo maligno é firmemente estabelecido que, com o longo dos anos, nós vamos aceitando o mal como se fosse algo normal na nossa vida. Às vezes é uma maneira de falar.
às vezes é uma maneira de pensar, às vezes é uma maneira de agir, que te bota debaixo de um cativeiro espiritual, não te deixa ser aquela pessoa que Deus gostaria que você fosse. E aquilo acontece às vezes desde a infância, acontece às vezes há muito tempo, e nós vamos permitindo, nós vamos aceitando, nós vamos até julgando como coisas normais na nossa própria vida. Mas são prisões que mudam comportamentos. E não há forças para resistir e lutar contra essas coisas estranhas. É preciso uma palavra como essa que veio da boca de Deus, porque eu perguntei, Senhor, é isso, é aquilo? Não. Então o que eu vou falar, Senhor? Você vai falar de coisas que acompanham vocês, às vezes desde a infância de vocês, e que eu quero libertar. Eu quero tirar isso. Eu quero livrar vocês desse cativeiro. E Ele me incluiu também. Eu estou incluído nessa palavra. A palavra está cortando para vocês e para mim também. Portanto, precisamos discernir e reconhecer áreas da nossa vida que se encontram encarceradas e cativas. Como eu disse para você, nem sempre um cativeiro espiritual traz manifestações demoníacas. Pode ser um pecado que persiste e que nós toleramos. Pode ser um medo, uma timidez excessiva. Porque Jesus disse isso aqui, olha, no verso 41, ele exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Uma coisa que aborrece a Deus é presenciar seus filhos agindo de forma incrédula, agindo com medo, com timidez, mesmo conhecendo que serve um Deus todo-poderoso, um Deus que controla todas as coisas. Às vezes, amados, é uma dúvida. Isso é, pode ser outra e qualquer outra coisa que impede a nossa vida de viver plenamente na presença de Deus e usufruir todo o potencial que Deus nos deu, porque às vezes nós vivemos uma vida amarrada. Você já teve a sensação de que Deus te deu um potencial, mas você não consegue colocar esse potencial em prática? O que é isso? Isso é um cativeiro. É um cativeiro espiritual. É algo que não sabemos explicar, mas hoje é uma manhã de libertação. Hoje é uma manhã de abrir portas de cadeias. Os cárceres vão se abrir. E que um terremoto também aconteça nessa manhã de forma sobrenatural, tanto física como espiritualmente. Então, no Evangelho de Mateus, agora sim, Jesus faz uma revelação importante sobre essa passagem da cura desse jovem, e uma revelação verdadeira a respeito daquele demônio que os discípulos não puderam expulsar. Multimídia, me ajude aí. Mateus 17, 19 e 20. Vamos ler juntos o que diz a palavra. Então acompanhe aqui, por favor. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu:
por causa da pequenez da fé que vocês têm. Olha a fé novamente aí, ó. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhes será impossível. Então, queridos, todo cativeiro espiritual, ele começa a cair por terra quando ele se depara com um crente que não é somente ter fé, você tem que exercitar. A fé, já ouviu falar que a fé é como um músculo do nosso corpo? Se o músculo ele não for usado, o que acontece? Ele atrofia. Então, a fé também da mesma forma. Se nós não exercermos a fé, nós vivemos uma vida, desculpe a expressão, uma vida espiritual miserável. Uma vida espiritual sem expressão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todo cativeiro espiritual começa a cair por terra quando há exercício de fé. E diz as Escrituras que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é, não podemos nos dar o luxo de abrir a palavra de Deus somente na igreja. Nós mesmos temos um roteiro de leitura bíblica diária. Você, se é membro dessa igreja, você tem que fazer parte desse roteiro. Você tem que se alimentar espiritualmente. Nesse alimento espiritual, a fé, ela recebe nutrientes da parte de Deus. Ela recebe poder da parte de Deus. E a nossa fé, ela é uma fé diferente, irmãos. É uma fé que quando você ora e dá ordem aos montes e diz: saia daqui, vai para lá, porque os montes ali falado por Jesus nesse texto, não é um monte natural, às vezes é um problema, é uma situação. Você não está dando ordem a Deus, mas está dando ordem a situações estranhas e espirituais que se levantam, que você não tem que pedir a Deus, você tem que ordenar: saia da minha vida, saia da minha casa, saia do meu caminho em nome de Jesus. A fé, ela conhece e se apodera da verdade. Porque somente conhecendo a verdade é que a verdade nos liberta. Mas não adianta conhecer a verdade se eu não exerço fé. Tudo está atrelado. A palavra, a verdade alimenta a fé. A fé, ela se apropria da verdade e traz libertação para a nossa própria vida. Então hoje mesmo, como eu disse para vocês, não estou pregando o que eu quero. O Espírito Santo revelou, como lá em Mateus, que Jesus também revela aos discípulos. Eles perguntaram: por que não conseguimos expelir esse demônio desse menino? E Jesus fala: olha, essa casta, essa espécie, ela primeiro, irmãos, tem que exercer fé. Tem que exercer fé. Que a gente sabe a sequência desse verso, e eu vou chegar lá, nessa parte. Mas agora estamos falando da fé, que é um dom de Deus, que nos ajuda a expulsar demônios e fortalece o nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo revelou que a mensagem de hoje deveria ser ministrada contra cativeiros espirituais que às vezes nos acompanham desde a infância. Nos acompanham muito tempo.
bem antes de andarmos e trilharmos o caminho do Evangelho de Cristo Jesus. São coisas que nós vamos permitindo, vamos tolerando. A segunda revelação que Jesus trouxe contra o cativeiro espiritual que acompanhava aquele jovem desde a infância, era que a sequência desse verso era que o tipo de demônio só podia ser expulso com jejum e oração. Tem que jejuar e orar. A pergunta é: você faz jejum? Você só faz jejum quando o problema acontece? Porque, irmãos, é do interesse do inimigo, do adversário de nossas almas, que esse cativeiro, ele fique camuflado na nossa vida. Ele fica escondido, para nos dar a sensação de que não tem nada espiritual da parte do maligno ali, é coisa da nossa cabeça. O inimigo não quer ser denunciado. Ele não quer que Deus revele que Ele tem concessões e liberdade para influenciar a nossa vida em alguns comportamentos, algumas palavras que saem da nossa boca e até pensamentos. Pensamentos que não vêm da parte de Deus. E isso vai nos aprisionando. Essa revelação que Jesus disse para os discípulos, olha, além da fé, mas do jejum e da oração, essa revelação é para mim e para você também. Era para os discípulos, era para o pai do menino, e às vezes até para o menino, porque o menino, ele ficava endemoniado, não tinha condições de jejuar nem de orar. Mas como eu disse para vocês, tem cativeiros que não tem manifestação demoníaca não. E você pode jejuar e orar. Você pode exercer fé e lutar contra isso aí, olha, que você sabe que você tem. Tem pessoas aqui que sabem que tem. Deus me falou, fala claramente. Essa pessoa não pode mais tolerar essa situação como algo normal. Todo aquele que está debaixo de correntes espirituais também precisa jejuar e orar e dizer, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Não tem esse negócio que eu sou assim mesmo, eu sou assim nada. Se Jesus entrou na minha vida e me transformou, eu tenho que ser da forma que Ele quer que eu seja. Que negócio é esse? Eu sou assim mesmo. Isso é uma fortaleza do diabo que está sendo destruída em nome de Jesus. Tem que lutar contra isso. Tem que se humilhar e falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso de ajuda, Senhor. Não é normal, irmãos. Não é normal. E o Senhor tem hoje aqui poder e autoridade para, olha, desfazer as obras do diabo. É uma oportunidade. Deus não vai te forçar. Eu também não. Mas se você corajosamente se apropriar desse poder e dessa autoridade, você tem que desfazer isso, esse cativeiro. A terceira revelação que Jesus fala a respeito desse texto, que destruiu o cativeiro espiritual, é que essa passagem mostra que o pai, ele ficou muitos anos no anonimato. Volta esse contexto novamente que nós ministramos lá no retiro. Ele ficou muito tempo escondendo
aquela deficiência do seu filho. Às vezes, no início, observando o filho dele, não tinha manifestação de demônio, mas ele já dava alguns sinais. Mas chegou uma hora que ficou insuportável. Olha, queira Deus essa hora também chegar na nossa vida, irmãos. Queira Deus a situação piorar de tal forma e estancar a nossa vida de uma passividade, de uma omissão. Porque tem que agir, tem que levantar. E é você, sou eu. Nós é que temos que levantar. Cada um tem que levantar e falar: chega, chega. E esse pai mostra o texto que ele teve que entrar em comunhão com os discípulos do Senhor Jesus. Por quê? Jesus, no texto, fala que Jesus tinha chamado Pedro, Tiago e João e subiu o monte para orar, e lá ele se transfigurou, mostrando a divindade dele para Pedro, Tiago e João. Lá, quando ele se transfigurou, o seu rosto brilhou, as suas vestes brilharam, apareceu Moisés e Elias. E, enfim, os discípulos, que também estavam sonolentos, presenciaram aquela situação, até que ouviram uma voz que vinha da parte do Pai: este é o meu filho amado, obedeça-o. Eles desceram do monte impactados, e quando desceram, os discípulos estavam cercados dos saduceus e religiosos, dizendo e questionando a fé deles, questionando a impotência deles com respeito àquele demônio. Eles não conseguiam resolver aquela situação. O capítulo 9 já começa Jesus chamando os 12, dando a eles poder e autoridade para expelir demônios e curar enfermos. Eles foram, aconteceu muitas expulsões e curas sobrenaturais, voltaram com uma felicidade muito grande, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem no teu nome. Foram repelidos por Jesus. Olha, alegrem-se pelo nome de vocês estarem inscritos no livro da vida. E aí Jesus pega esses 3 discípulos e sobe o monte. Quando desce, esse confronto aí, esse cativeiro que estava escondido. O pai escondia, talvez por vergonha. Quantas vezes nós também sentimos vergonha, irmãos, da nossa vida? Sentimos vergonha de uma deficiência que nós temos. Mas por mais vergonhoso que seja aquilo que enfrentamos, se esconder e viver isolado no anonimato só vai fortalecer o cativeiro. Tem que se expor, tem que entrar em comunhão, tem que conviver no arraial do povo. As pessoas têm que saber o teu nome, não é chamar de irmão e irmã, não. Qual é teu nome? As pessoas têm que saber. Isso é relacionamento, irmãos. A nossa fé com Deus é com base de relacionamento, porque quem não tiver, quem fala que tem fé em Deus e não tem relacionamento com Ele, vai chegar naquela hora que vai bater na porta, sabe o que vai ouvir? Eu não vos conheço, vocês não se relacionam comigo, vocês usavam o meu nome, mas vocês não se relacionavam comigo. Vejam como a fé verdadeira é diferente. A fé verdadeira nos faz relacionar intimamente com Deus e uns com os outros. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Tem que se expor.
Está escondendo o quê? Tem que botar isso para fora. O pai do menino chegou numa situação insuportável. No retiro, nós falamos do homem da mão ressequida. Aquele homem também convivia com aquela deficiência na mão direita dele e talvez andava com a mão no bolso. É bonito, né, irmãos? Andar com a mão no bolso. Mas ele andava com a mão no bolso escondendo a sua deficiência. Aí Jesus fala para ele: levante-se, vem para o meio. Vem para o meio, estenda a tua mão. Estenda aquilo que você tem vergonha de falar a seu respeito. E diz, naquele ato de obediência, de submissão e fé, aquele homem da mão ressequida, ele foi curado. Então, irmãos, às vezes a vergonha da nossa deficiência impede o nosso relacionamento e até a nossa comunhão uns com os outros, porque não queremos nos expor. E o texto, ele fala dessa revelação. O texto fala que o pai, ele estava vivendo uma situação já insuportável. Não tinha, mas todo mundo sabia que o filho dele ficava endemoniado. Todo mundo sabia que o filho dele às vezes espumava. Tem que tomar um gadernal, tem que tomar isso. Leva para o lado clínico, mas isso aqui era espiritual. Vai tomar um Lexotan, vai tomar um, o que mais? Rodol, hein? Rivotril, os mais conhecidos aí. Mas não era problema de sistema nervoso, era um cativeiro. Era algo que acorrentava. Que Deus possa te dar discernimento. Eu não estou julgando o caso de ninguém, nem o meu caso. Mas Deus me falou, você também está incluído nessa mensagem. Pode um pastor estar incluído numa mensagem como essa? Pode. Os cativeiros espirituais são sutis, irmãos. E o inimigo não quer perder nenhum fio de cabelo, porque ele sabe que se tiver uma brecha da espessura de um fio de cabelo, ele vai nos prejudicar na nossa caminhada. Então, Deus quer que você, hoje, se torne uma pessoa livre dessas amarras. Então, a ajuda que precisamos para vencer os cativeiros espirituais, que se estabelecem às vezes desde a infância, a ajuda está aqui no nosso meio nessa manhã, e se chama Jesus. A palavra, jejum, oração. Você talvez não esteja em jejum, mas eu estou representando você, mas não só eu tenho que jejuar por você, você precisa jejuar por mim, nós precisamos jejuar uns pelos outros. Então venha para o meio da igreja. Cristo é o cabeça desse corpo, mas é preciso se levantar e se envolver. Salmo 133, que já conhecemos de cor, mas vamos ler literalmente. Como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É ali, na comunhão, na convivência, é que o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Quando aquele pai levou o seu filho aos discípulos e expôs o cativeiro que ele sozinho enfrentava desde a sua infância e desde a infância do seu filho,
O mal não resistiu, o mal caiu por terra. O cativeiro teve que abrir as suas portas. Hoje é dia de vencer tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Se tem algo na tua vida que não vem da parte de Deus, e que anda camuflado, e que anda escondido, mas que volta e meia bota a cara, te coloca em situações complicadas e depois se esconde novamente, isso vai cair por terra, em nome de Jesus. No início do capítulo 9, como eu falei aqui, diz lá no verso 1, bota aí, Gustavo, por favor. Tendo Jesus convocado os 12, aquilo que eu falei, olha, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar o quê? Doença. Engraçado, né? Jesus expeliu o demônio na vida dessa criança. Mas olha o título da Sociedade Bíblica: a cura de um jovem. Existem enfermidades que têm raízes espirituais, são cativeiros espirituais. Você até toma remédio, a coisa some, mas são cativeiros. É preciso exercer fé, é preciso jejum, oração, é preciso estar em comunhão com o corpo de Cristo. Hoje, os cativeiros espirituais cairão por terra. Pode ser até um pecado persistente que não te abandona, e você pratica isso muito tempo, até pede perdão, e pratica, e pede perdão. A prática, Deus aborrece a Deus. Você praticar um pecado, isso quer dizer, você está preso àquilo. Deus não quer você preso a nada que aborrece a Ele. Falhar, não agir com perfeição, às vezes tropeçar, faz parte da nossa caminhada, mas estar preso e praticando algo, isso já saiu e já se tornou um hábito. Deus não quer que nós toleremos isso. Isso é um cativeiro, é algo feito sem parar. Quem sabe um medo, uma timidez excessiva, uma dúvida, como nós falamos, ou qualquer outra coisa que nos impede de viver plenamente na presença de Deus. Fiquemos de pé. Vamos orar. Cleusa, me ajude aqui a orar. Diácono Carlos está aí? Vem aqui também na frente. Pastor Paulo, fica aqui também. Vamos orar aqui. Vocês três fiquem aqui, estendendo as mãos. Venha. Aleluia. Dê a Cleusa para ela começar a orar. Coloque a mão no seu coração agora. Vamos lutar, irmãos. É uma batalha hoje, hein? É uma guerra. Mas o general de batalha está aqui. Rabaxô, maná. Aleluia. Aqui, Cleusa. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, graças te damos nesta manhã. É uma manhã de glória, é uma manhã de vitória, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor escolheu esse grande dia de cura, de libertação, de restauração. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. E Salachuri canta Lamanassóbia. Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua congregação, Senhor. Ah, Senhor, nós confessamos diante de Ti os nossos infinitos pecados, meu Senhor. Pecados, Senhor, ocultos.
pecado, Senhor, que nem sabemos, Pai, mas diante de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Senhor, nos socorre nesta manhã, Senhor. Faça uma vistoria em cada um de nós, Senhor. Senhor, libera seu perdão para as nossas vidas, em o nome de Jesus, Senhor. E quem tem nos ofendido, meu Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós, Pai, liberamos o perdão, em nome de Jesus. Senhor, eis que Tu vai diante de nós, quebrando, arrebentando os ferrolhos de ferro e dando-nos os tesouros escondidos, que é a nossa cura, é a nossa libertação, é a nossa restauração nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, Tu nos deste poder e autoridade para pisar, Pai, em cobra, serpente e escorpião. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, ministra, Senhor, a Tua palavra. Mostra para nós aonde está o pecado, para que nós possamos denunciar ele nesta manhã e sermos livres, sermos curados, sermos restaurados no poder que há no nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, nos ajuda, nos socorre, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, santo é o Teu nome, santo é o Teu nome, santificado seja o Teu nome, Senhor. E o Senhor está aqui, o Senhor está neste lugar, o Senhor está operando cura, o Senhor está libertando nesta manhã, meu Senhor, a luz chegou, e quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Esta manhã é uma manhã de renúncia, é uma manhã de abandonar, Senhor, aquilo que está escondido, aquilo que está em oculto, porque o Senhor revela, o Senhor está acendendo a fé que estava com morte, Senhor. Pai, a fé agora está sendo vivificada, a fé está sendo vivificada, Senhor, está vindo vida, Senhor, porque a verdade, Pai, a verdade, o Senhor age, meu Pai. Então, meu Senhor da glória, que manhã linda de libertação está acontecendo neste lugar. Que manhã linda, Senhor, que corações estão arrependidos, quebrantados na Tua presença. Meu Senhor, nos perdoa, nós confessamos as nossas falhas, meu Senhor, mas não queremos esconder nada de Ti. Meu Senhor, fortalece os joelhos que estão enfraquecidos, meu Pai, em nome de Jesus, dá força àquele, Senhor, que está cansado, aquele que está esgotado, meu Senhor da glória. Mas assim como aquele homem, Senhor, ele se expôs a Jesus, ele se expôs e disse: eu não quero mais isso, eu não quero mais isso para a minha vida, para o meu filho, para a minha casa. Basta, Senhor, que hoje seja uma manhã, ó Deus, que muitos corações venham falar: basta. Jesus faz, Jesus opera, Jesus, Tu és aquele que faz toda a diferença na nossa vida. Pai, fica à vontade, em nome de Jesus. Deus bendito, esta manhã nós Te louvamos, porque é uma manhã de libertação, ó Deus. É uma manhã, Senhor, de virar este cativeiro nas nossas vidas.
Senhor, Deus, nada ficará oculto, porque nada está oculto diante dos teus olhos. Mas aquele pai, ele tomou uma decisão, ele reconheceu, ele deu nome ao cativeiro do seu filho. Ele disse: ele espuma, ele é lançado ao fogo, é lançado às águas. Ele rompeu com a vergonha, ele deu nome àquele cativeiro. Ele se expôs, ele se humilhou, ele não temeu a vergonha dos demais, mas ele buscou por uma cura, por uma libertação. E nós cremos, Senhor, que é o que está acontecendo nessa manhã. Ah, Deus, aqueles discípulos não tiveram fé, aqueles discípulos oraram sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, Senhor, contempla nessa manhã uma igreja, contempla nessa manhã pessoas que estão orando com fé, para derrubar, para destruir este cativeiro, para libertar vidas, Senhor. Ah, Deus querido, vem nessa manhã e opera o sobrenatural, Senhor. Ah, Deus, visita, Senhor, pessoas, visita vidas, Senhor, porque aquele jovem era maltratado. Diz a tua palavra que ele era maltratado. Senhor, muitos de nós temos sido maltratados, Senhor, verdade, Deus, por cativeiros desde a infância. Vai sair agora. Mas saia agora, em nome de Jesus. Essas portas vão se abrir. Espírito maligno, Aleluia. que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Porque foi Jesus que deu a ordem. Aleluia. Jesus repreendeu aquele demônio. É verdade. Jesus repreende nessa manhã toda enfermidade espiritual, todo cativeiro, todo espírito maligno, Aleluia. todo demônio. Então, igreja, bota pra fora. Sai mesmo. Dá nome a esse cativeiro. Sai agora. E diz: sai da minha vida. Sai da nossa vida. Sai em nome de Jesus. Sai da nossa Chegou casa. o tempo. Ah, pode ser desde a infância, mas quando chega diante de Jesus, sai da não nossa vai família. Não vai ficar. Não vai diante de Jesus. Não vai ficar. Aleluia. Nenhum cativeiro na tua casa, nenhum cativeiro na nossa família, nenhum cativeiro nos nossos filhos, nenhum cativeiro nas esposas, ficará. nenhum cativeiro nos maridos. Aleluia. Vai saindo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, combatentes. As palmas assim, combatentes. Vamos lá, ó, guerreiras.